Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Live Paralímpica. Eu sou Tayana Lopes e hoje a gente vai bater um papo com o diretor de esporte de alto rendimento do CPB, Jonas Freire, para falar aí sobre um balanço, fazer um balanço desse ano que foi bem agitado no movimento paralímpico e também aí trazer umas previsões aí, contar um pouquinho o que o calendário reserva para o ano que vem. Jonas, muito obrigada por ter topado participar aqui mais uma vez da live. Seja muito bem-vindo. Thay, obrigado. Eu que agradeço. É ótimo. Jonas, a gente vai fazer um apanhadão aqui desse ano. Foi um ano bem movimentado. Só o CT Paralímpico recebeu, entre fases de treinamento e competição, 362 eventos. Foi bastante coisa, calendário bem agitado. E a gente vai explicar um pouquinho como é que foi esse ano. A gente teve muita competição de atletismo, muita competição de natação, de halterofilismo, competições importantes também para o Brasil, né? E já queria começar aí puxando pelo Mundial de Natação, né? Foi na nossa visão, foi uma das competições mais importantes, né? Se não a mais importante do calendário, dentro das modalidades que o CPB, né, atua como confederação. Como é que foi aí esse balanço do Mundial, a perspectiva, ano que vem tem mais coisa? Conta um pouquinho pra gente, Jonas. Tá, e foi excelente o Mundial na Ilha de Madeira, em Portugal. 53 medalhas, né, um número fantástico, resultados extraordinários. Né? A gente tem lá grandes atletas que participaram e muitos atletas jovens, né, que pela primeira vez foram para o Mundial. Foram 13 estreantes. 13 estreantes, sendo que um deles, né, o Samuca, né, conseguiu conquistar a medalha de ouro com 16 anos, então assim, um feito fantástico. O resultado também da Carol, do Gabriel, do Gabrielzinho, então assim, resultados espetaculares, né, a Carol, várias medalhas de ouro, então a gente, uma multicampeã. Transformando o bronze de Tóquio em ouro também. Exatamente, então assim, foi fantástico, foi um grande evento, a gente entende que o trabalho foi feito, né? É a primeira etapa desse novo ciclo, são 2 mundiais num ciclo, foi a primeira etapa, a única modalidade que o CPB é a confederação, que nós tivemos o Mundial nesse ano 2022, nós teremos o ano que vem, né, em todas as 4 modalidades, no tiro, halterofilismo, no atletismo e na natação novamente. Então ali a gente vai também poder já ver um pouquinho mais como é que foi esse trabalho, um ano a mais, como é que desenvolveu, mas nós estamos extremamente contentes com o resultado da natação. E o Mundial foi bem ali no meio do ano, né? Esse ano, depois quando a gente falar do ano que vem, vou pedir também para você explicar um pouquinho pra gente. Mas esse ano a gente teve no primeiro semestre as principais competições, né? As etapas nacionais, o Campeonato Brasileiro, e aí veio o Mundial exatamente ali na metade do ano, né? No mês de junho, e no segundo semestre a gente teve os meetings, né? Essa estratégia também de colocar essas competições mais fortes logo para o começo, como é que foi isso, esse planejamento da diretoria de alto rendimento para pensar nessa divisão? Isso vai se repetir para o ano que vem? Como é que vai ser isso? Tá, e a gente vem, assim que a gente voltou, né, da pandemia, nós tivemos uma mudança grande no calendário. Então, no ano de retorno da pandemia, a gente precisou fazer eventos regionalizados, né? Então foi a concepção do meeting também, para que pudessem eventos menores, que fosse possível acontecer, e que as pessoas estivessem próximas desse evento para evitar deslocamento. Então, essa foi a concepção inicial do meeting e a gente gostou tanto da ideia que a gente continua fazendo, temos proposta para o ano que vem de continuar fazendo o meeting. E devido a essa inversão de calendário, a gente teve que fazer nesse ano de 2022 também, aí complementando os meetings, né, os nacionais e os brasileiros no primeiro semestre, e aí os meetings no segundo semestre. Para o ano que vem, a gente já tem uma proposta um pouquinho diferente, né? Vão acontecer sim campeonatos nacionais, vai ter o brasileiro mais para frente no ano, os meetings ali intermediários, então a gente fez uma proposta de acordo com o que a gente tinha também em relação ao calendário internacional, que é um calendário super extenso o ano que vem, né? Como eu falei, são 4 mundiais, uma de cada modalidade. Nós temos o Parapan de jovens, temos o Parapan adulto, né, que vai ser em Santiago no final do ano. Então, e as datas são bem apertadinhas, um calendário super espremido. E uma coisa que a gente gosta muito de falar, que a gente tem feito todo esse planejamento e discutido bastante com o nosso público. Então a gente conversa bastante com os clubes, com os treinadores e também com o conselho de atleta. Então a gente tem fóruns que a gente discute o calendário, a gente discutiu com esse fórum de treinadores e clubes primeiro, quais eram, né, como a gente poderia fazer para que ficasse um calendário cada vez melhor para eles, e também a gente leva para o conselho de atletas para discutir esses calendários sempre antes, né, de uma divulgação final. Então a gente trabalhou, foi feito em diversas mãos, em muitas mãos mesmo esse calendário, e o ano que vem a gente tem uma proposta de calendário também longa, bem diferente, né, e a gente acredita que muito técnica.
Isso que ficou bom. Então, assim, a gente tem buscado cada vez mais que o calendário do CPB não obrigue o treinador e o atleta a fazer uma periodização de treino que a gente queira, e sim que ele possa criar o seu próprio treinamento e focar nas competições que ele entender melhor. Então temos um calendário extenso, Sim. mas um calendário importante tecnicamente para que ele possa seguir o caminho que ele acha o mais importante para ele fazer as melhores marcas. E de acordo também com a estrutura que aquele atleta tem, né? Porque às vezes tem um período de fim de ano que aí fecha o lugar que treina, precisa readaptar, tem tudo isso também, né? Dá mais possibilidade, né, para os técnicos e para os Exatamente, atletas. e dos objetivos de cada atleta, né? Então tem atleta que hoje está começando e que quer classificar para um campeonato nacional, tem os atletas que estão no nacional que querem brigar por títulos, tem atletas que estão no nacional brigando por eventos internacionais, então para que cada um possa ter o seu próprio planejamento para chegar e alcançar os seus próprios objetivos. Bom, uma coisa que foi novidade no calendário desse ano, né, e que a gente vai falar do ano que vem, mas que foi o brasileiro de atletismo, né, para jovens. Então a gente teve o Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20 aqui no CT, foi um dos mais de 300 eventos que o CPB recebeu aqui, organizou e recebeu. E por que veio essa proposta de um campeonato exclusivo para os atletas mais jovens? Da onde que veio essa proposta, Jonas? Nós temos feito assim já há algum tempo uma conexão entre os nossos projetos, né, para que o atleta possa seguir um caminho. Então, desde uma escola de esportes, passando pela Paralimpíada Escolar, depois nós temos ações como camping escolar, seleções de jovens, sim. E a gente entendia que nesse momento estava faltando uma competição para jovens, né, que pudesse ser considerado um campeonato brasileiro, né, para que eles pudessem participar, fazerem marcas em piscinas de 50 metros, são piscinas já de competição internacional, até porque também esse ano nós temos um Parapan de jovens, já numa piscina de 50, então a gente fez todo esse caminho para que o atleta pudesse ter continuidade nessa iniciação da trilha dele. Claro, foi excelente, né, a gente quando a gente abriu o Campeonato Brasileiro de Atletismo, a gente imaginava um número de inscritos e a gente, surpreendentemente, por ser um campeonato de jovens, acredito que estimulou e motivou mais ainda o pessoal mesmo, né? A vir. Então, pessoas jovens, foram mais de 80 atletas novos que participaram desse evento, né? Então, sempre que a gente cria um novo evento, cria um novo segmento ali, a gente sempre está surgindo mais gente, isso é muito gratificante para a gente. Foi tão bom, né, que a proposta nossa já para o ano que vem é que a gente possa estender, vamos ter novamente do atletismo, que a gente possa estender para a natação e para o halterofilismo também, já no ano que vem, esse campeonato de jovens. E o da natação já está previsto logo para o comecinho do ano, logo, né? Em fevereiro já vai ter o Campeonato Brasileiro de Jovens. A garotada já vai vir já com tudo, porque o Parapan de Jovem já é também ali no meio do ano, né? Então já todo mundo treinando a todo vapor, competindo. Isso é legal, Jonas, até pelo que você falou, né? Ficava aquele buraco, né? Eu já não sou mais Paralimpíadas Escolares, mas eu vou competir no brasileiro, adulto, né? Por assim dizer, mas eu ainda não sou um adulto, eu tenho 18, né? Então acho que a galera também sentia um pouquinho de falta disso, né? De ter uma competição mais voltada para eles, para que os resultados deles também tivessem um destaque diferenciado, né? Porque a idade influencia muito, né, Jonas, no resultado. Muito, e esse caminho é importante, né? Ele competir com quem é da idade dele, no momento certo. Então isso é bastante importante. Acredito que a gente está criando esse caminho, estamos desenvolvendo cada vez mais essa trilha, né, para que ele possa seguir uma carreira, o esporte que pode ser só para lazer, para quem está iniciando, mas também para quem tiver interesse e queira levar isso como uma profissão no futuro, para que ele tenha esse caminho a seguir. E aí, falando de jovens ainda, a gente teve também a seleção de jovens da natação, né? A gente falou um pouquinho já da natação aqui. A gente teve a seleção de jovens treinando muito aqui no CT, toda hora eles também estavam aqui. E também teve, né, um calendário específico para essa seleção, assim como também o atletismo. A gente já conversou aqui com o João Paulo Cunha, que é o coordenador. Ele também já explicou um pouquinho que cada etapa do Grand Prix foi um grupo diferente, um foi para cadeirante, outro foi para a galera do campo. Eu queria também entender com você, Jonas, como é que é feito isso, assim, como é que vocês organizam tudo isso, né? Vocês olham para o calendário internacional e não, vamos organizar isso aqui, vai seleção principal, isso aqui vai seleção de jovens, isso aqui vai campo, isso aqui vai velocista. Como é que funciona esse olhar estratégico mesmo de vocês? Para construir o nosso calendário, nossas ações, a gente sempre mira em longo prazo, né? Qual que é o nosso principal objetivo? Então a gente está sempre regressivo em Paris hoje. Né? Nesse momento estamos regressivos em Paris e para algumas ações nós já estamos regressivos em Los Angeles. Então adiantados, hein? Até porque a gente tem que pensar nesses jovens que vão chegar lá, às vezes chegam em Paris, mas que têm uma chance maior de chegar em Los Angeles, tem um tempo todo de trabalho. E aí, a partir dessa competição grande internacional, a gente começa
a ver os nossos outros objetivos internacionais, né? Alguns checkpoints internacionais também, momentos que a gente usa mais como avaliação do que como propriamente o resultado em si, que a gente sabe em que momento que o atleta está e o quanto que ele deveria render naquele momento. E aí, a partir disso, a gente começa a colocar as nossas ações nacionais, né? Para que todos os atletas ali consigam alcançar, esses que brigam por eventos internacionais, consigam alcançar as marcas e os índices colocados para esses eventos. Então, uma construção de trás para frente, né, sempre pensando no maior objetivo internacional e construindo todo o calendário em relação a isso. E aí, olhando sempre todos os públicos, como eu falei, né? Então, a gente tem que olhar todo mundo, e existe toda uma logística por trás disso também. Sim. Então, não adianta também a gente querer fazer mais do que a gente consegue, tem toda uma logística em relação aos eventos, logística em relação à estrutura de competição, também a questão da classificação importantíssima no esporte, então a gente precisa ter a disponibilidade de classificação. Então a gente monta todo esse calendário, é quase um quebra-cabeça, mas é bom que a gente tem uma ótima equipe, né? E como eu falei, a ajuda dos clubes, treinadores e atletas é fundamental para que a gente possa trilhar o caminho correto nessas ações e nesse calendário. Até que você falou da classificação, né? É importantíssimo que o atleta tenha. Então, se ele vai competir, ele não tem a classificação, ele precisa fazer, mas tem a disponibilidade, né? Eu imagino que ao longo do ano também vocês vão fazendo ali algumas mudanças, né? Algumas danças ali de cadeira, não abriu classificação, essa aqui não abriu prova, que esse atleta poderia fazer. Eu imagino também que ao longo do ano tem um recálculo ali de rota, né? Também. Sim, tem um recálculo em relação a isso. A gente tem ali as competições foco que nós iremos participar, mas também durante o ano às vezes acontece de, olha, você não tem vaga de classificação nesse evento e a gente precisa classificar alguns atletas, então a gente tem toda uma política também de classificação dos atletas, né, para que a questão seja bem justa, né, para que os que tenham, que estejam ordenados nessa política possam primeiramente ir classificando em relação aos outros atletas. Então tem toda uma lista, até porque não tem vaga para todo mundo de classificação. Sim. Hoje ainda é um problema a classificação, principalmente a internacional. Aqui no Brasil a gente conseguiu, graças a Deus, solucionar. A gente tem classificação em todos os eventos, então a gente consegue solucionar essa questão nacional, mas internacionalmente já não é tão simples assim. O Brasil tem um número limitado de vagas, como todos os outros países. Sim. E a gente precisa ir nesses eventos que tem, né, a disponibilidade para que os nossos atletas possam se classificar. E a gente falou um pouquinho de Paris, né? Você contou que a gente faz o caminho ao contrário, né? Regressivo. E a gente já está aí nesse caminho para Paris já a todo vapor, né? Já tem ranking aberto, os atletas já estão conquistando pontos, conquistando classificações. A gente teve a primeira vaga, inclusive, esse ano conquistada para os Jogos, né? Que foi o vôlei sentado, conquistou a vaga, né, agora para Paris, o vôlei feminino no Mundial recente, ganharam a medalha de ouro, as meninas ganharam a medalha de ouro e a gente já carimbou ali primeira vaguinha oficial do Brasil para os Jogos Paralímpicos. Foi uma conquista muito bacana, né, para o Brasil esse ano, mas a gente tem muita coisa acontecendo, muito ranking aberto, e das nossas modalidades, uma delas é o halterofilismo, né, que a galera tá ali brigando, cada vez indo em competição para colocar uma marca válida no ranking. E esse ano a gente teve uma competição que foi muito bacana também, que foi o Open das Américas, né, pro halterofilismo, que já abriu aí também essa porteira, né, da classificação para a modalidade. E foi uma campanha maravilhosa, de novo o Brasil arrasando internacionalmente, conquistou aí muitas medalhas, 24 medalhas, com atletas de nome, né, de peso, a Mariana D'Andrea, a nossa única medalhista de ouro em Paralimpíadas. Como é que você avalia aí também o caminho que o halterofilismo teve esse ano e o que tem aí para frente? Olha, eu tenho acompanhei os meetings, né, e obviamente você falou já do maior evento que a gente participou esse ano. A gente tem mais um evento esse ano ainda, então podem sair ainda boas marcas, mas desde o meeting, né, que são as competições de entrada nossa, a gente tem visto uma evolução enorme dos atletas, né, então assim, a gente percebeu isso, analisando as marcas dos atletas, então, é uma evolução incrível, a gente está muito satisfeito com a evolução em nível nacional e internacionalmente também. Existe toda uma obrigatoriedade no caminho para Paris, né, que a gente fala, para os atletas, então eles têm que participar de diversas competições para eles irem sendo monitorados, né, e acompanhados suas marcas durante os anos, para que eles possam participar dos jogos. Então a gente tem participado de várias competições estrategicamente internacional para que a gente possa cumprir os atletas estarem aptos a participar dos jogos. Não dá para aparecer só em Paris, né? 8 aqui. Né? Não é permitido na regra, né, do halterofilismo, ela tem um caminho, você tem que aparecer todos os anos em certas competições. Então a gente tem feito isso, a gente tem levado um número de atletas grande até em competições internacionais.
Vou fazer aqui uma correção, foram 24 atletas, 21 medalhas. 21 medalhas. Eu troquei. Isso, então a gente tem levado um número grande de atletas, são os atletas que estão ali brigando para ir para os jogos. Então a coordenação técnica, junto com os treinadores, entenderam o índice para estarem participando desses eventos e a gente tem levado esses atletas. Alguns atletas têm sido adicionados também em relação à questão do Parapan, que é importantíssimo para a gente. Então a gente tem um grupo bom de atletas que tem participado internacionalmente para conquistar esse caminho. Tem um destaque, né, agora. A Mariana acabou de bater o seu recorde de novo, né? Então ela levantou 141 quilos, né? Uma marca excepcional. Então a gente está num caminho muito bom. Seria recorde paralímpico, né? Seria sim. Maravilhosa. A Mari, ela tá numa crescente muito grande, né? Ela é recente ainda no movimento paralímpico, é jovem também, mulher jovem ainda também, e tá aí só conquistando medalhas e conquistando marcas importantes, acho que tanto para a carreira dela, mas também para o Brasil, né? É legal a gente ir acompanhando esse ciclo do atleta e ganhou uma medalha, bateu agora uma marca importantíssima e que seria recorde paralímpico. As expectativas para o ano que vem, para o Parapan e para Paris também estão bombando, né, Jonas? Sim. Não é nem colocando pressão, né? Mas a Mariana não é pressão, cada mas vez... expectativa. Mas cada vez que ela vem para a competição, sempre ela tem melhorado suas marcas, então a gente fica sempre numa expectativa boa, né? Sempre... É uma expectativa gerada pelo próprio mérito dela, né? Por tudo que ela tem conquistado. Boa, Jonas, e para a gente fechar aí, vamos falar do atletismo, né? Foi um ano também muito bom para o atletismo. A gente não teve um campeonato mundial esse ano, né? Mas a gente teve, como já comentei, a gente teve as etapas do Grand Prix, que é um circuito internacional organizado pelo IPC, que a gente mandou os nossos atletas, a gente aqui também no CT recebeu, fez, né, vários eventos também do atletismo, e a gente teve uma surra de recordes mundiais, né? Foi sim, os atletas estão muito bem, né? Então nós tivemos 7 recordes mundiais batidos esse ano, mesmo sem o mundial, né? Mundial a galera treinou para valer e veio... Foi sim, assim, vários destaques, vários atletas que conseguiram não só, eu falei dos recordes mundiais, mas melhorarem suas marcas, né? Outros atletas melhoraram suas marcas, então foi excepcional. A gente teve a marca do Petrúcio nos 100 metros, né? O Petrúcio correu para 10,29, é uma marca fantástica, voando, né? Voando, então assim... realmente arrebentou, né, como a gente fala ali. E bem no comecinho, né, porque a marca foi em março, bem no começo, né? Bem no começo do ano mesmo, já para mostrar o que veio esse ano. Veio muito bem. O Mundial, que era para acontecer esse ano, né, já tinha sido informado na pandemia que já não iria acontecer, ficou para o ano de 2024, então o atletismo vão ter 2 mundiais seguidos, 23 em Paris e 24 em Kobe, no Japão. Mas mesmo assim, nossos atletas se prepararam aí como se fosse um ano de mundial. Como se fosse um ano de mundial. E o último recorde que a gente teve foi o da Beth, né? Agora na semana passada, no meeting paralímpico aqui no CT, no peso, né? Uma prova que nem é a prova dela, né? Mas a Beth é imparável aí, bate no disco, bate no peso. O que der de arremesso para ela e lançamento, ela vai fazer um recorde, né? A Beth é excepcional, né? É incrível. Eu falei da Mariana, mas é a mesma coisa. A Beth, quando entra ali na pista ali, ela vai lá e... Você já pode ficar esperando que vai vir alguma coisa. Exatamente. Fala assim, alguma coisa boa vem aí, não é fazendo pressão também, mas é a expectativa que ela gera na gente sempre que ela entra, sempre muito bem preparada, sempre se superando. Uma super atleta, né? Super atleta. E diferente da Mari, né? A gente destacou aqui que a Mari é jovem, né? Uma das jovens do halterofilismo. A Beth já está no outro oposto, né? A Beth já está ali na faixa etária mais alta dos atletas de alto rendimento que a gente tem, mas ela é, assim, excepcional, né? Medalhista de ouro, bate recorde atrás de recorde, e até no peso, né? Que não é uma prova dela, mas tá aí. Realmente, mérito do trabalho dela, né? Dela e da técnica. A Beth só tem evoluído, né? Sim. Então a gente ainda nem viu qual que é o patamar dela, cada vez ela vem evoluindo mais e cada vez melhorando sua técnica e conseguindo cada vez mais recordes, né? Esse ano, mais uma vez, recorde mundial. Sim, e foi no meeting, né? Como eu comentei, e o meeting paralímpico, né? A gente já adiantou, ele começou como uma alternativa, né? Ali pensando na volta pós-pandemia, mas veio para ficar, a gente fez 16, a gente andou, o CPB levou o meeting em 16 cidades brasileiras, foram mais de 11 mil quilômetros percorridos pelo meeting, realmente uma caravana do meeting, né? Um caminhão com todos os equipamentos levados pelo CPB por todo o Brasil, mais de 3 mil atletas, né, Jonas? Não, foi fantástico, como você falou, mais de 3 mil atletas participaram,
dessa grande edição, né, desse grande evento. Foram vários grandes encontros, né, que é o sentido do meeting. A gente viu um feedback muito positivo dos atletas, treinadores, dos clubes em relação ao formato da competição. Os atletas gostaram, algo que era para ali para a gente ser o caminho de entrada dos atletas, né? Os atletas de alto rendimento também participando do meeting, gostando do evento. E cada um usando com uma estratégia diferente, né? Isso também foi bem bacana. Exatamente, exatamente. Aquilo que a gente falou, né? É exatamente isso que a gente quer, que o atleta e o treinador tenham o seu próprio planejamento. Isso a gente viu esse ano com os meetings, né? Nesse ano nós homologamos algumas marcas no atletismo internacionais, né? São marcas, foram 4 meetings que foram homologados internacionalmente. O ano que vem a gente tem essa previsão também para natação. Então, você meetings com marcas válidas, ou seja, chamando mais ainda a atenção desses eventos para que essas marcas sejam válidas não só aqui na competição nacional, mas também para marcas internacionais. Vou aproveitar que você me deu esse gancho aí das homologações. O que precisa, né, para uma marca ser homologada? Então, por que os meetings, né, com exceção desses 4 do atletismo, não tinham suas marcas homologadas internacionalmente e na natação também? E o que diferencia, né? Elas não são homologadas internacionalmente só, mas nacionalmente vale? Explica um pouquinho para a gente sobre isso, Jonas. Precisa primeiro da autorização, uma autorização internacional para a competição ser válida. Então, obviamente que cada país tem sua estratégia, né, em ter as competições são válidas nacionalmente e competições internacionais, né? Então, isso precisa ser solicitado ao comitê, no nosso caso, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro, precisa ser solicitado ao Comitê Paralímpico Internacional. Aí tem todo um caderno de encargos, então algumas coisas pontuais, como por exemplo a obrigatoriedade de um delegado técnico internacional para homologar as marcas. Então, existe toda uma necessidade em relação à homologação internacional de pistas, por exemplo, de atletismo no caso. Então, a gente tem toda a estrutura que precisa ser feita. Pista válida, né? Então, mesmo tendo a pista sendo válida nacionalmente, ela precisa ter um certificado internacional. Então, tem todo um caderno de encargos, um caderno grande. Eu dei 2 exemplos aqui do que precisa ser feito. A questão do doping, ele é feito em todas as nossas competições, em parceria com a BCD, que é uma obrigação também internacional. Então, isso tudo precisa ali sendo colocado e ticando, e aí solicitar essa validação com bastante tempo de antecedência. Então, é muito difícil, né? Às vezes, podia essa próxima competição ser válida. Não dá para ser assim, né? São coisas feitas com bastante antecedência. Então tem que ser bem planejado isso para ser válido ou não internacionalmente. É legal, porque isso às vezes a gente fica com dúvida, né? O público também que vai às vezes acompanhar, o atleta faz uma marca que de repente às vezes até seria recorde, mas não vai ser recorde mundial. Por quê? Porque tem todas essas questões, né? Isso. Realmente não é assim, né? Não é qualquer pista, precisa ter realmente toda e o mais importante piscina, né? Pra gente, né, que trabalha no esporte, para os treinadores, para os atletas, é saber quais são, né? Então, isso é o mais importante. Então, essas competições são válidas para o ranking nacional, essas competições são válidas para o ranking internacional. Isso é o mais importante, que aí você faz o seu planejamento da forma correta. Sim, e falando até de estrutura física mesmo, né? Aqui o CT tem, né? Tudo validado, tudo certificado, tanto a piscina quanto o atletismo, né? A pista, os pesos, né? Do halterofilismo, todo equipamento que a gente trabalha aqui tem tudo certinho, tudo validado, né? Tudo. Tendo autorização, a marca tá válida. É isso. Jonas, e para a gente fechar, o 4º mundial, né, da 4ª modalidade que o CPB administra, é o tiro esportivo que a gente teve esse ano e vai ter o ano que vem também. Queria que você falasse também um pouquinho o tiro que entrou aí também com o meeting, teve mais competições esse ano também. Como é que você avalia aí desse ano e as expectativas para o ano que vem? Esse ano a gente mudou totalmente a estrutura do tiro esportivo, né? Nós estamos com 2 competições nacionais, nós inserimos também meetings no tiro, assim como nas outras modalidades. Então, 4 competições durante o ano, todas com alvos eletrônicos, então o pessoal conseguir fazer marcas como se fosse um evento internacional. Isso foi extremamente positivo, o pessoal participou mais, competiu mais, e a gente viu isso, o resultado no Mundial, né? Então o Galgani lá conseguiu chegar numa final, ficou com a 6ª posição no Campeonato Mundial. A gente ficou extremamente feliz, esperançosos aí, né, com essa evolução. Foram 4 atletas classificados, né, para o Mundial, então para a gente foi excelente. A gente está bem feliz com essa condição. O ano que vem a gente tem mais competições, num formato ainda um pouquinho diferente. A gente está soltando aí para todo mundo. Já conversaram também com os atletas, com os treinadores. Então acho que vai ser ainda mais motivador e quem sabe aí a gente não consegue já começar a garantir vagas também para participar dos jogos já no tiro ano que vem.
Boa. O Galgani foi o nosso único representante, né, em Tóquio, mas no Parapan de Lima a gente teve bastante medalha ali com tiro, e o ano que vem tem também, né? Sim. Então tem as vagas também em disputa para o próprio Parapan, né? Não, a expectativa é enorme aqui para o Parapan, né? Então tanto de número de vagas para a gente, como também de conquista de medalhas. Estamos bastante confiantes. Boa, Jonas. E falando agora do ano que vem, né? A gente tem muita competição no ano que vem, né? A gente já adiantou dos 4 mundiais do Parapan. Mas como é que tá essa administração para o ano que vem? Como é que vocês estão pensando? Quais as expectativas, né? O Brasil lidera aí já desde 2007 o quadro de medalhas do Parapan. Então, assim, é uma responsabilidade, né, também para o Brasil. E aí queria saber quais são aí as expectativas para o ano que vem, o que a gente pode esperar, se tem aí, se já pode soltar algum spoiler para gente de previsão de quantos atletas. Como é que tá aí o ano que vem, Jonas? A expectativa é grande, tá? São os grandes eventos, né? Então a gente tem aí 4 mundiais de modalidade. E o Parapan, né? Tão importante pra gente. É um evento que a gente gosta muito de participar, né? Que os atletas gostam muito de participar. Sim. Então, pra gente é um grande evento, um evento muito importante aqui. A gente tem uma expectativa excelente em relação ao Parapan. Obviamente que nós vamos brigar novamente para estarmos estarmos na primeira colocação do Parapan. Sim. A delegação, eu não sei te falar exatamente quantos atletas a gente vai conseguir qualificar, né? Que ainda está em processo de qualificação. Então é difícil eu falar um número aqui, mas a delegação está prevista em 600 pessoas. Bastante gente! Deve ser a maior delegação que a gente já saiu do país. Que legal. Então vamos aguardar, a gente não tem como dar certeza Sim. dos números ainda, porque está em processo de qualificação, mas a expectativa é muito boa. Até para explicar para o pessoal que está assistindo a gente, né? Para cada grande competição, né? Então, tanto para o Parapan quanto para os Jogos Paralímpicos, existe todo um caminho e são caminhos diferentes, né? Exatamente. Então, quem está classificado para o Parapan não está para Paris e vice-versa, né? Então, tem toda ali uma regra, um cálculo por país, tudo mais, né? Tem todo um mistério aí, um caminho todo certinho, os rankings, né? São diferentes, o ranking Sim. mundial, o ranking das Américas, né? O ranking então, paralímpico, né? Que é um ranking às vezes específico para exatamente, aí tem o ranking da Paralimpíada, então são caminhos diferentes, competem com atletas diferentes, né? Quando você sai da América, abre para o mundo, então muda um pouquinho ali, às vezes, em algumas modalidades, às vezes aqui na América é tão forte quanto no mundo. Sim. Os grandes atletas às vezes estão todos aqui, então Sim. praticamente o Parapan vira uma prévia do Mundial e da Paralimpíada, né? Então tem toda essa diferença entre as competições. Um ótimo exemplo é o futebol de cegos, né? Sim. Pra gente... Exatamente. É quase uns Jogos Paralímpicos, né? Quase uma edição de mundial. Claro que a gente tem quase, grandes adversários sim. fora da América, mas Brasil, Argentina tem sempre... são sempre muito fortes, né? E outros países, né? A Colômbia, posso citar que a Colômbia é sempre uma equipe muito forte no futebol de cegos. Né? Então tem todo ali um cálculo que é feito, né? Junto com o IPC e juntamente aqui também a gente vai mandando os nossos atletas, né? Estrategicamente ali para classificar. E o caminho é longo, mas a expectativa é sempre muito grande, né? Sempre. E os mundiais também vão dando esse aquecimento, né? O Parapan no ano que vem ele vai ser em novembro. Acho que isso também é um diferencial, né, para essa edição, que está mais para o final do ano. Eu queria até que você explicasse um pouquinho por que está tão para o final do ano esse Parapan, Jonas. Por ser em Santiago, né, a questão do inverno também, então ele é rígido, então colocaram, assim como por exemplo a Copa do Mundo de Futebol, né, ficou no inverno do Catar, né, final de ano que também não é comum, inverteram também em relação a Santiago, para fugir um pouquinho desse inverno muito rígido, né, para que a gente tenha ali uns jogos de verão. Obrigada, porque o brasileiro iria passar um pouco de frio, acostumado com calor, né? Então a gente, não só a gente, né? Mas os países mais ali tropicais iriam sentir muito, e os atletas também, né? Perde aquecimento, né? Tem tudo isso, né, Jonas? O frio interfere bastante. Sim, interfere nas marcas, tem que fazer um aquecimento muito bem feito, risco de lesão. Mas a gente tem visto assim, a gente tem visitado lá Santiago, as reuniões de comitê organizador, as expectativas são ótimas para o evento, um evento fantástico, assim, 100% pensando na acessibilidade. Então, assim, vai ser um evento que está tentando também agregar toda a população, para que a população possa participar e vivenciar. Então, assim, nós estamos muito contentes aí com a expectativa gigantesca, tanto nos resultados como também como para participar desse evento aí maravilhoso. Boa, Jonas, queria te agradecer demais pela participação aqui na live, para a gente fazer esse balanço do ano, que foi um ano bem movimentado, bem cheio, e o ano que vem promete, né? Tem bastante coisa, além de
dos meetings, dos campeonatos brasileiros, tem tudo isso que a gente falou, né? Os mundiais, os parapães. E é só o começo, né? Paris é logo ali, é um aquecimento para o ano de Paris, né? Então, queria te agradecer demais aí por ajudar a gente a entender como foi esse ano e também já pensar no que vem para o ano que vem. Obrigada mais uma vez. Tá, eu que eu queria agradecer. Queria também agradecer a todos, né, que fazem isso acontecer. Então, a todos os colaboradores do CPB, né, a nossa equipe lá de esportes, que também está sempre aí nos eventos, a equipe de eventos está sempre trabalhando para que esses eventos aconteçam. Queria agradecer a todos os clubes, associações, aos treinadores, às equipes multidisciplinares e especialmente aos atletas aí, né, por nos presentearem, né, com performances tão incríveis e com essa evolução, com essa dedicação e que consequentemente essa evolução aí no dia a dia. Então só agradeço, obrigado. Sim, queria agradecer também à Loterias Caixa, que é patrocinadora das 4 modalidades em que o CPB administra: atletismo, natação, halterofilismo e tiro esportivo, que está sempre aí também nos ajudando, nos possibilitando, né, fazer aí o meeting, né, levando o meeting pelo Brasil afora. Gente, muito obrigada por você que assistiu a live paralímpica. Acompanhe o movimento paralímpico lá no site do CPB, cpb.org.br. Também não deixe de acompanhar a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @ocpboficial, no Twitter, cpboficial, para você ficar por dentro de tudo. Vocês já viram que o calendário vai estar lotado ano que vem, muita medalha aí por vir. Então acompanhe a gente e vejo você na próxima live paralímpica. Até!